Esses episódios são incríveis. E sim, você não viu isso. Esse detalhe do kebab mudou tudo. A gente precisa falar sobre Mutemeoski. Olha, intensidades. Muita coisa. Tudo que eu assisti, tudo que eu acompanhei, porque Daphne acorda no hospital depois de um acidente grave e não reconhece ninguém. Só que tem um problema. Sim, ela tem certeza absoluta de que Kadir é seu marido. Sim, eu preciso dizer isso, porque a mulher que tinha rompido com ele, que disse que não queria ver mais ver ele na frente dela, agora acorda e trata ele como o amor da vida dela. Óbvio que isso muda tudo. A cena mais comentada desse episódio é exatamente essa, Daphne abrindo os olhos, perguntando ali onde tá meu marido, e ela não tá falando de outra pessoa, ela tá falando de Kadir, ou seja, a família entra em pânico. A mãe de Daphne sabe que a filha não é casada, mas a enfermeira insiste, desde que acordou ela fica repetindo seu nome. Kadir entra no quarto, chocada, e Daphne ali recebe como se nada tivesse acontecido. Ela o chama de Sevelin, né, que é meu amor, e pergunta onde ele tava. Ou seja, eles acertaram tudo, mano. Isso foi surreal. A atuação da protagonista, que é de outro nível. Vem chegando com Minha Novela Brasil de hoje, vai atualizar tudo o que aconteceu nesse episódio. Chega com o seu comentário, com o seu se inscreva, com o seu gostei por aqui, porque a gente fala muito sobre a novela por aqui. E se percebe, acho que a confusão ali nos olhos dela, mas também a confiança absoluta de que Kadir é o homem da vida dela. E o pior, Kadir aceita, ele entra no jogo. Ele finge que é o marido dela. E a gente precisa falar sobre isso, porque não é uma reviravolta dramática, é uma armadilha emocional. E aí o médico explica que Daphne sofreu um transtorno temporário ali da memória, ou seja, o cérebro dela apagou os últimos meses e para preencher o vazio, escolheu a pessoa que considerou mais lógica, Kadir, né? Ou seja, a orientação disso tudo é clara aqui, não force lembranças, não conte a verdade, deixe que ela recupere a memória sozinha. Isso é um clichê de dizer turca, mas esse aqui funcionou muito bem, porque se ela perguntar, é para responder com honestidade. Mas até lá, todos devem acompanhar a realidade ali que ela tá vivendo. Só que tem um problema, a Kadir deixa claro, ele só tá fazendo isso porque se sente responsável pelo acidente. Então ele diz que antes do acidente os dois tinham terminado muito, muito mal e que quando Daphne recuperar a memória, provavelmente vai querer distância dele. Mas por enquanto, ele vai proteger essa versão frágil, confusa da mulher que ama. Vocês acham que isso é nobre ou é uma manipulação? Porque eu acho que a gente precisa comentar aqui no Minha Novela Brasil, porque, ó, peraí, né? Agora, Tolga visita a Daphne no hospital, percebe que ela não o reconhece, ele precisa explicar quem é, e Daphne pede desculpa, mas Tolga garante que tá tudo bem, né? Ele leva ali um brinquedo de pelúcia, porque sabe que Daphne gosta desses tipos de coisa. A cena é muito delicada, mostra que Tolga ainda se importa profundamente com ela, mesmo sabendo que ela tá com Kadir. E aí que a coisa fica séria, porque a família de Daphne tenta levá-la para casa, mas ela insiste para casa de Kadir. Ou seja, ela disse que quer tomar banho, descansar, que Kadir que vai cuidar dela. A família entra em pânico, porque sabe que a casa de Kadir não é a casa de Daphne, mas Kadir sugere que Daphne passe algumas horas na casa dele, durma, se acalme, e ele promete conversar com ela e depois levá-la de volta. A Selma, a mãe de Kadir, fica furiosa quando descobre que Daphne vai ficar na casa dela. Ela não acredita na amnésia, acha que a Daphne tá fingindo para se aproximar de Kadir novamente. Ela até fala, ó, ela tá claramente fingindo essa garota. Mas Kadir obriga ela a cooperar, tem que entrar no jogo, ela ameaça romper com a mãe, ele promete dar um gelo na mãe se ela não ajudar. Gente, isso foi horrível. A maneira como Selma trata a Daphne é muito ruim. Ela não acredita na doença dela, ela acha que tudo é um teatro e o pior, ela vai acusar e vai usar essa vulnerabilidade contra a Daphne mais tarde, tá? Melis e Yut começam a It, né? It, eu acho que é assim o nome, porque o Gia não tem pronúncia. E eles começam a montar fotos falsas do casamento, né? Eles precisam de uma foto de Kadir e de uma montagem que ele aparece ao lado de Daphne. Então Melis também vai com Selim ali escolher um vestido de noiva, porque Daphne quer ver o próprio vestido. A mãe de Daphne fica indignada, dizendo que todos estão transformando a doença da filha em uma brincadeira, mas Melis explica que seria estranho ali dizer a Daphne que ela se casou sem vestido. O episódio também revela quem publicou o vídeo da cerimônia de lançamento. Leila
Tolga acaba confrontando a Leila e diz que ela foi responsável pelo escândalo. Ele afirma mesmo que Daphne já pretendia contar toda a verdade a Cady, portanto, a divulgação pública do vídeo só piorou tudo e ele chama a Leila de venenosa, ou seja, você é como veneno, tudo que toca apodrece. E Tolga rompe a relação com Leila, diz que não tá mais envolvido com ela. Agora, presta atenção, porque esse detalhe aqui mudou muita coisa, tá, gente? Quando a Daphne chega na casa de Cady, ela fica impressionada com o tamanho do lugar. Há uma piscina, tem cavalos, funcionários circulando. Ela pergunta, aqui é onde a gente mora, né? O Cady até confirma, a Daphne fica encantada com os animais, corre em direção a eles, mas Cady pede que ela tenha cuidado. A Selma aproveita essa situação de Daphne para plantar uma versão ali mais negativa do passado, do que aconteceu lá no banho turco. Ela fala: você deixou Kadir tão infeliz, foi tão prejudicial para ele. Selma acaba afirmando ali que talvez seja bom Daphne não se lembrar. Depois acaba declarando, falando ali: você não tem lugar nessa família, nessa casa, nem na vida de Kadir. E Daphne sai do banho meio que abalada, mas ali a Zeno acaba consolando depois de tudo que ela ouviu, e Zeno acaba explicando também que Selma é uma mulher difícil e que também gosta de falar essas coisas pesadas com os próprios filhos. E ela aconselha a Daphne a não absorver tudo isso, né? Bom, que tem que entrar num ouvido e sair pelo outro, né, gente? Tem que ser assim. Agora, Tolga tenta revelar a verdade para Daphne, mas Cady acabou expulsando da casa. Tolga chama Cady de homem bruto e acaba dizendo também que Daphne precisa observar bem o tipo de pessoa com quem está vivendo, pois logo vai se lembrar de tudo. E antes de sair, Tolga pede que Daphne telefone para ele, prometendo ali contato da verdade. E aí, gente, durante o jantar, a família de Daphne chegou ali na casa do Cady. Alguns familiares, todo mundo ficou impressionado com o luxo, né? A mãe de Daphne também entra ali em conflito com a Selma, que provoca a família de Daphne, dizendo que eles só se adaptam às situações quando lhe convém, e o clima começa a ameaçar, transformando ali numa discussão, mas todo mundo é orientado ali a comer primeiro, porque, ou seja, é melhor acalmarem. E aí acontece o momento mais importante do episódio. Cady oferece pimenta a Daphne e a impede de usar ali uma variedade que é mais ardida. E esse detalhe traz uma lembrança. Daphne diz: todos, eu me lembrei. E todo mundo ficou ali em alerta. A Daphne lembra de um momento anterior em que ela e Cady comeram kebab juntos, né? Ela havia pedido que ele não colocasse pimenta, mas Cady não ouviu e colocou bastante. Então ela se recorda de ter comido a pimenta, sentido muita ardência, começado a chorar. Cady ali ficou rindo e tal. Então essa lembrança confirmou que Daphne e Cady realmente tiveram momentos de intimidade, cumplicidade, antes do rompimento. Mas óbvio que a memória ficou ali bem nebulosa. Logo depois a Daphne diz que enquanto os dois riam, algo mudou daquele jeito, de repente o clima ficou ruim. Ela afirma que o restante parece como uma cena que tá nebulosa. Ela não consegue lembrar de muita coisa. E a Daphne pergunta o que aconteceu. Só que tem um problema. O que não funcionou nesse episódio, sabe por quê, gente? Acho que a produção caprichou demais nos detalhes visuais, mas algumas decisões do roteiro, sabe, são questionáveis. Primeiro, a rapidez em que todo mundo aceita a encenação, ninguém questiona, ninguém diz, espera, isso não tá certo. Todo mundo entra no jogo imediatamente. Segundo, a casa de Cady é luxuosa, mas muito fria, né? Tudo parece perfeito, né? O quarto de Cady é sóbrio, sem decoração de casal, ou seja, não trouxe aquela sensação. Agora, tem uma orientação médica que também é um detalhe importante, que são opiniões diferentes, né? E que isso acho que não funciona muito ali nessas consequências de como tudo isso vai acontecer. Tem uma revelação que eu acho que é a conexão da amnésia de Daphne e o vídeo de Leila. Porque a Leila publicou aquele vídeo para expor Daphne e Cady. Mas o resultado foi o oposto, né? O escândalo provocou o acidente, a convivência ali forçada, essa reaproximação. Então, a sabotagem ali acabou fortalecendo eles. Então, é uma ironia que eu acho bem interessante. Um outro detalhe nisso tudo é a fala de Melis sobre os filmes de Yes Chin Chan, né? Que ela menciona o clichê do homem que ali
sequestra a mulher amada, o cavalo, quando as famílias impedem o romance. Então essa fala reforça o tom de comédia romântica também, o contraste ali com a situação de Daphne, que está sendo mantida nessa falsa história de casamento. Eu acho que o episódio é muito bom, é um dos melhores episódios, eu daria um 9 de 10. A atuação é muito boa, a direção caprichou nesses detalhes, o roteiro trouxe sim essas reviravoltas. Agora, a Daphne vai lidar com tudo isso, lembrar ou não lembrar de tudo isso, né? Vamos aguardar para ver como que tudo isso vai acontecer nos próximos episódios. Quero saber para vocês, quero saber de vocês tudo que vocês acharam desse episódio. Deixa o seu like se você gostou, se você se inscreva por aqui. Tamo junto e até a próxima.